Ok, minha gente, já de volta, vida que segue. A gente ficou batendo papo aqui, eu e a Jaqueline. Você agora vai conhecer a Jaqueline, que o Isaac deixou a mãe dele vir aqui. Ele deixou. Mas olha só, Gessilene com a gente, Fernando Brito, Valerinha chegou agora, Valéria botou aqui, nosso pequeno pastor. Já estão te chamando de pastor. Nosso pequeno pastor, e é mesmo, né? Ronaldo de Barros, Deus abençoe os futuros pastores do nosso Brasil. Perfeito, Ronaldo, é isso. Os futuros homens de Deus, né? Aliás, já são as crianças de Deus. Tem uma porção espalhados aí pelo Brasil. Fernando botou aqui, Fernando Brito, o Isaac é um homem de Deus. Ele tem um chamado assim como o profeta Jeremias. Quem conhece o Isaac se apaixona por ele logo na primeira conversa. Eu também sou apaixonado pelo Isaac, mesmo ele me chamando de velho. Ele chega e fala assim, ô meu velho. É assim que ele fala comigo. Mas ele deixou a Jaqueline vir aqui, não deixou, Isaac? Deixei. Tá? Então apresenta pra gente a tua mãe. Minha mãe, ela é a Jaqueline, ela tem 40... Não posso falar que ela não deixa. Ela sabe costurar e ela tem que ter bastante paciência com meu pai, que meu pai, ele é meio... Teu pai? Meu pai, ele é meio... Meio? Ele é meio teimoso com a minha mãe. Se a minha mãe não estivesse lá, nem sei. Aí você cuida dele. Cuido. Você tem que cuidar dele, né? É. Quer dizer, o teu pai e tua mãe não te ensinam nada das coisas que você fala. Não, eles só falam o que é certo. E se eu falar no altar, e mais o resto da palavra, do que eu falei, do motivo da palavra, é tudo Deus. Jaqueline, bom ter você aqui. Aliás, muito bom conhecer você lá na igreja. Adorei você domingo no altar. A Valéria sabe que é verdade, eu sou meio chato, velho, né? Mas gostei muito. Mas eu quero saber de você o seguinte, como é que começou essa história? Começou essa história porque eu não podia ser mãe, né? Não podia ter nenhum filho. Aí Deus me deu a Alana, que tem 14 anos. Peraí, só um minutinho. Entrou aqui o Ronaldo de Barros, botou aqui, muito obrigado. Sou do Rio de Janeiro e amo Teresópolis. E o Adriano botou aqui assim, eita! Teu pai tá te ouvindo, cara. Botou aqui, eita! Mas fala, Jaque. E aí, então, eu não podia ter filhos, né? Tive a menina e depois de 6 anos eu fui fazer um exame de rotina e a moça do laboratório ligou. Meu marido trabalhava à noite, estava dormindo à tarde. E ela falou assim, senhora, a senhora está com não sei quantos mil betas. Aí eu não sabia o que era beta, eu falei assim... Você explica. Aí, peraí, eu não sabia o que era beta. Aí eu falei assim, isso é uma doença muito grave, depois de 6 anos não podia ter filho, já tinha menina. Aí ela falou assim, não, senhora, a senhora já está com 8 semanas de gravidez. Aí eu comecei a rir, porque eu já estava com 40 anos. Eu comecei a rir descontroladamente, por isso que eu botei Isaac, que é riso, né? Porque eu ri, chamava meu marido, eu não parava de rir. Eu não podia ser mãe, agora eu vou ser mãe com 40 anos. E desde que ele nasceu, Deus falou no meu ventre. Usava pessoas e falava, essa criança vai ser... Nem sabia o sexo. E os pastores falavam, essa criança vai ser um pastor. E eu não sabia ainda o sexo. E eu trabalhava no círculo de oração. E ele ia na barriga, depois ele ia no carrinho, e ele ficava quietinho no círculo de oração. 10 anos comigo, 8 anos, que ele está com 9, desde que nasceu em círculo de oração. Então ele pegou esse gosto pela palavra e pela oração. E como é que surgiu a primeira vez, quando você viu o Isaac falando? Ele tinha uns 3 anos, que tinha uma senhora na igreja, nem lembra que ele era bem pequeno. E ele foi lá e começou a orar pela senhora, e depois ele subia no altar, toda a igreja que eu ia pregar, ele subia no altar e ia orar pelo pastor da igreja. Eu falava, meu filho, não faz isso, tem pastor que pode não gostar. E ele falava, eu vou, porque foi Deus que mandou. Aí um dia o pastor, ele tinha uns 5 anos, pastor Marcos, lá do Jate, deu oportunidade para ele orar, só que ele demorou muito. E era um evento grande, né? Aí eu falei assim, meu filho, você demorou muito. E tinha 2 pastoras do meu lado. E ele falou assim, mãe, eu não demorei.
Enquanto Jesus falar aqui no meu ouvido, eu tenho que falar com a minha boca. Quando ele para de falar aqui, eu paro aqui. A pastora botou a mão no meu ombro e falou assim, podia dormir sem essa. Não impeço o agir de Deus. Né? Então, ele tem muito. Se ficar aqui, fica o dia inteiro. Tem muita confirmação que Deus chamou ele para o ministério. E desde 3 aninhos que as pessoas chamam ele de pastor. E ele toma posse, ele diz, eu sou pastor. E na escola ele é respeitado. Né? Eu achei muito lindo, o Dia Internacional da Mulher, ele pegou uma flor minha, que eu tenho ciúme lá do quintal, levou para a professora. Aí a professora perguntou, Isaac, para que essa flor? Porque é o Dia Internacional da Mulher. Ele entrou na escola já cumprimentando cada mulher. E ele falou para as crianças, hoje é o Dia Internacional da Mulher. As crianças nem sabiam. E ele cumprimentou cada mulher da escola. Foi isso, Isaac? Foi. Foi isso mesmo. Aí você levou uma flor para ela. Levei. Minha professora, eu sou muito gata a ela. Jaqueline, já aconteceu casos, por exemplo, na rua, ou ele pegar alguma pessoa, orar, e a pessoa ficar agradecida, e ele chegou no momento certo? Na rua não, porque a gente tem um pouco assim de... Na rua que eu digo fora de casa, fora da igreja. Fora de casa, sim, às vezes até no aniversário, mas é mais assim no ambiente de igreja, de oração, porque a gente não aconselha ele, porque na escola ele se resguardar um pouco, porque se ele der lugar, né? Não para. Se ele der lugar, não tem nem aula. Se ele pegar aquelas... Então, a gente instrui ele assim, respeita a religião de cada um, respeita o ser humano, e não é porque você é cristão que você tem que impor a sua religião para outros. A gente ensina para ele separar, porque se liberar muito, ele vai chegar na escola e vai sair botando a mão em todo mundo. Então, a gente instrui ele se frear, mas na igreja não. Na igreja, numa oração, numa visita, a gente deixa ele, né? Inclusive lá em São José, ele orou por um senhor que tinha uma perna amputada, estava toda infeccionada, com muitas dores, ele não sabia. Ele botou a mão na prótese, orando na prótese. Aí o pessoal começou a rir. Isaac está orando um homem sem perna, mas ele não estava orando a prótese, ele estava orando onde estava a infecção, né? Aí falaram para ele, Isaac, ele não tem perna. Isaac falou assim, ele não tem perna, mas eu estou orando pela perna dele que tá ruim. Ele não sabia. E foi curado, o senhor foi curado. Né? Agora, também tem uma coisa, a pessoa quando perde um membro, perde uma perna, por exemplo, ela continua sentindo dor. É como se tivesse, sente dor. Porque a dor não é no local, a dor é na mente, né? É. A pessoa continua sentindo dor, não tem perna, mas a perna está doendo, mas não tem perna, mas dói. A pessoa sente a dor ali, onde não tem a perna, porque a dor é mental. Márcio está aqui com a gente, ele botou... Márcio Danilo, é amigo Márcio do Danilo. meu esposo. Ele botou aqui, essa família é uma bênção, o filho do profeta Adriano, e é claro que será profeta também. Profetinha, Márcio. Vai ser profetinha. Quer dizer, vai ser não, já é, por enquanto, profetinha. E aí, vocês estão recentes lá na Missão Metodista. Em outras igrejas acontecia isso também. Certo, desde pequeno. E ele tem uma coisa com o pastor, que ele chega na igreja, ele adota o pastor para ele. E ele ora, e ele cuida do pastor, e ele fica em casa preocupado, eu tenho que orar pela pastora, eu tenho que orar pelo pastor, e ele fica amigo dos pastores, então ele fica preocupado. Mãe, nós temos que orar pelo pastor tal. Eu não sei, ele tem esse mistério com o pastor, né? De orar, de se preocupar. Acho que porque ele já vai ser preparado para ser um pastor, Deus, né? Sabe por quê? Porque os pastores, e eu sei disso, porque eu convivo com muitos deles, né? Agora, inclusive, ali na Igreja Brasil para Cristo, o Davi está fazendo ali o pastoreio de pastores. Toda terça-feira tem ali um café da manhã. Quer dizer, toda terça-feira não, acho que a cada 15 dias tem um café da manhã e é o pastoreio dos pastores. Ou seja, pastor cuidando de pastor. Porque o pastor, ele recebe, e Isaac falou disso no bate-papo inicial, ele recebe uma carga espiritual muito pesada. E tem momentos que ele fica muito cansado. Tá? Isso é normal. E aí você cuida deles. Eu oro, cuido, dou abraço. É importante. Isso é importante pra caramba. Olha só, o Márcio voltou aqui e falou, conheço essa família e o Isaac desde criança. Quer dizer, já não é mais criança.
essa família pagou muito preço em Deus. Aí eu não entendi o que ele quis dizer aqui, mas você entende o que é. Né, a busca, né? A entregar a vida para servir a Deus, né? Porque Deus escolheu a nossa família. Nossa família é diferente, para a honra e glória do Senhor. E às vezes a gente é discriminado. Porque nossos filhos, esse menino, para ser assim, ele não anda jogado. Ele não anda com qualquer amizade. Ele é instruído na palavra. Ele tem que ter o exemplo dentro de casa. E às vezes a gente é meio discriminado, porque quando a gente tem um chamado, a gente tem que pagar o preço de ser rejeitado, discriminado, porque ser fiel a Deus não é fácil. Tem que abrir mão de muita coisa. Ele é bom na escola? Ótimo. Sim. É porque a diretora não entrou aí, falei com ela para entrar. Ele é nota 10 na escola. Você gosta de fazer o quê, Isaac, na escola? Gosta de estudar o quê? Eu gosto de estudar português e matemática. Tá. E você, quando crescer um pouco mais, que ficar mais adulto, você quer ser o quê? Veterinário e pastor. Quer ser veterinário? Legal, cara, cuidar dos animais, né? Tá. Mas quer ser pastor também? Quero. E dá para ser os dois? Porque tem que estudar muito. Pastor tem que estudar muito. Deus me dá aula em casa e eu trabalho. Então pronto, então vai ser assim. O Leandro Coutinho, está perguntando quando você vai às águas. Só É batismo, né? Só isso que eu ia falar, só com 12, ou Peste ia fazer 12. 11. Ainda é cedo, né? Eu acho que isso é uma questão de coração, né? É quando a pessoa sente, né? Mas ele é muito jovem ainda, tem uma vida inteira pela frente. Leandro, coisa impressionante, tá? Eu estou falando que eu conheço o Isaac fora daqui. Eu vejo o que o Isaac faz, né? Eu vejo como ele faz. Isaac, a gente já está quase no final do programa. Daqui a pouco eu vou pedir para você ministrar. Mas eu tenho que terminar o programa meio-dia, tá? Sim. Eu não vai ficar aqui até 3 horas da tarde falando, não, né? Se Deus começar a falar alguma coisa, tu fala com ele. Não dá, tem que esperar. Tu fala com ele aí. Vai conversando com ele. E a tua filha? Minha filha, ela louva, né, desde pequena. E ela dança na igreja e também gosta muito da palavra. Vai ser uma pregadora também, porque estudiosa da palavra. Toda final de tarde e à noite, a Bíblia dela é toda marcada, gosta muito de estudar a palavra. Uma menina boa, minha família é uma benção, graças a Deus. Tem defeito como todas, né? Mas em relação a servir a Deus... Você é missionária. Sou. Tá? Vai ser pastora? Vamos ver. Deus sabe, né? Vai no ser. futuro. Por enquanto, missionário está ótimo. De onde eu vim, não almejava nem chegar aqui, né? E Deus me colocou onde Ele quis colocar. O que vier, eis-me aqui. Vocês são felizes, né? Sou feliz. Eu tenho a riqueza maior, que às vezes eu falo, que eu vejo tantas pessoas de posse, mas eu não trocaria a minha família pela família deles. Porque é difícil, a nossa vida é difícil. Mas eu não trocaria de coração a minha família por nenhuma família milionária que não tem o que eu tenho. Porque a riqueza que eu tenho é maior. Que eu sei que meus filhos nunca vão se perder. Porque eles amam, não é imposição nossa, eles amam servir a Deus. Não tem coisa melhor, né? É verdade, é verdade. Eu fico impressionado com essas histórias, né? Com as histórias que a vida me apresenta e que eu trago para cá. Aliás, eu tenho outras histórias para trazer para cá. O Adriano entrou aqui, Adriano já botou aqui, amém, amém. Teu pai aí, amém, amém. Né? Eu tenho um rápido comercial, não sei se vai dar tempo. Eu tenho mais um comercial, Alex? Tem sim. Então, bota ele rapidinho aí, a gente volta já, e aí a gente já vai para a parte final do programa. Lembrando que lá no alto, ali na esquina do Correio, tá ali o Açaí do Alto. Eita comidinha boa, Açaí do Alto. Tem um feijão que ninguém faz igual, o feijão deles é maravilhoso, feijão da Kátia. E o omelete todo mundo faz, né?
Mas igual da Kátia não tem, não. Maria da Glória botou aqui, essa família linda e muito abençoada. Maria da Glória Melo. Leandro Coutinho voltou aqui, professor Leandro Coutinho. Parabéns, Isaac. Fui batizado aos 13. Deus abençoe você e sua família. Obrigado, Leandro. Rapidinho, comercial, a gente volta já.